Se você chegou até aqui, é porque a sua mente pediu um intervalo, mesmo que você ainda não tenha conseguido dizer isso em voz alta. Hoje não é sobre vencer o dia, nem sobre provar força para ninguém. Hoje é sobre permitir que o coração desacelere e que os pensamentos, um por um, encontrem o caminho de volta para a quietude. Existe um momento da noite em que a vida parece sussurrar por dentro, como se dissesse: agora é seguro soltar. E é exatamente nesse ponto que começamos, nesse portal suave entre o que você carregou e o que você não precisa mais carregar. Respire de um jeito simples, sem esforço, como se o ar não precisasse ser conquistado, apenas recebido. Inspire devagar e, ao soltar, imagine que cada expiração abre espaço dentro de você. Espaço para calma, espaço para confiança, espaço para uma sensação boa e discreta de que as coisas podem se organizar, mesmo quando você não está tentando controlar tudo. E se em algum momento você sentir vontade de fechar os olhos, pode fechar. A tela pode ficar escura daqui a pouco, de um jeito leve, para ajudar sua atenção a descansar e para que você se concentre melhor e durma ouvindo. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo, trabalhando em silêncio, rearrumando por dentro aquilo que parecia bagunçado demais. E enquanto você repousa, eu te convido a fazer algo diferente. Em vez de perseguir pensamentos, escolha um mantra simples para ancorar a sua noite. Repita por dentro, com doçura, como quem coloca uma mão no próprio peito. Eu estou seguro agora. Eu me autorizo a relaxar. Eu confio no tempo certo. Esse mantra não é uma luta contra a ansiedade. É um acordo com a paz. E quando a mente tentar puxar um assunto antigo, você volta para o mantra, volta para o corpo, volta para esse instante. Agora, imagine que ao redor de você existe um campo de energia tranquila, como uma luz suave que não ofusca, apenas acolhe. Uma vibração serena que vai descendo da testa para os olhos, relaxando a mandíbula, soltando a língua, amolecendo os ombros, aliviando o peito. Essa vibração não apressa nada, não exige nada, não cobra nada. Ela só harmoniza. E dentro desse campo, você entra em um portal de reorganização. Um lugar interno onde as peças voltam para o lugar sem barulho, onde o coração recupera ritmo, onde a mente para de se defender do amanhã. E nesse mesmo portal, existe uma chave silenciosa para a sua relação com o dinheiro, com a abundância, com a prosperidade. Não como uma obsessão, mas como um fluxo saudável, porque muitas vezes a mente acelera por medo de faltar, por medo de perder, por medo de não dar conta. Hoje a sua noite te lembra que a vida financeira também melhora quando você para de apertar o próprio peito. Prosperidade começa quando o corpo entende que não está em guerra. Então, repita com serenidade, como quem semeia no escuro: eu mereço viver com mais leveza. Eu permito que a abundância encontre caminhos limpos até mim. Eu escolho uma relação pacífica com o dinheiro. Eu atraio oportunidades alinhadas, no tempo certo, com clareza e responsabilidade. E se algum pensamento vier dizendo que isso não é possível, você não discute com ele. Você apenas retorna ao seu mantra e ao seu campo de vibração. Porque a lei da atração, antes de ser um conceito, é uma prática interna. O que você sustenta no coração, você fortalece no seu caminho. A manifestação mais poderosa desta noite não é forçar resultados, é ajustar a sua energia para receber.
receber descanso, receber ideias, receber soluções, receber sinais, receber a sensação boa de que o amanhã pode ser mais simples do que a sua mente imagina. Se isso fizer sentido para você, deixa um like agora de forma bem tranquila, se inscreve no canal para acompanhar mais noites como essa e escreve nos comentários uma palavra que represente o que você quer sentir a partir de hoje. Calma, segurança, abundância, leveza. Esse gesto simples é como selar um compromisso com a sua própria paz. E agora, sem pressa, vamos aprofundar esse portal por dentro, até a mente e o coração ficarem macios o suficiente para dormir. Então permanece do jeito que estiver, sem tentar melhorar a postura, sem tentar acertar nada. Hoje, a noite não pede perfeição, pede permissão. Permissão para o corpo ser corpo, para a mente descansar do próprio esforço, para o coração soltar a tensão de ter que ser forte o tempo inteiro. E se você perceber pensamentos passando, deixa passar, como nuvens lentas atravessando um céu escuro e seguro. Você não precisa segurar nenhuma nuvem. Respira mais uma vez, com calma. E na expiração, imagine que você está fechando uma porta interna que ficou aberta o dia inteiro. A porta das cobranças, a porta das comparações, a porta das urgências que não eram suas. Agora essa porta se fecha com suavidade, sem barulho, como quem protege um quarto silencioso. E dentro desse quarto existe um espaço só seu, onde a mente aprende a ficar quieta, não pela força, mas pela sensação de segurança. Sinta sua testa ficando leve, como se a pele da testa relaxasse por dentro. Sinta os olhos mais pesados, como se eles reconhecessem que podem dormir. Sinta a mandíbula soltando, sem rigidez, e perceba o peito, o centro do coração, esse lugar onde muitas emoções ficam acumuladas, até mesmo quando você acha que está bem. Hoje você não precisa entender tudo o que sente, você só precisa permitir que o sentir desacelere, como um lago que parou de ser mexido e começa, naturalmente, a ficar liso. Agora, vamos ativar um mantra simples, como um fio de ouro que guia a sua noite. Você pode repetir mentalmente bem devagar, no ritmo da respiração. Eu solto o que não me serve. Eu acolho o que me faz bem. Eu descanso com confiança. Repete como se essas frases fossem um cobertor por dentro. Não precisa acreditar com força. Basta repetir com gentileza, porque a vibração muda quando você trata o próprio mundo interno com respeito. E nessa vibração, imagine que existe um portal se abrindo, não no céu, não fora de você, mas no centro do peito. Um portal de reorganização emocional. Um lugar onde as memórias pesadas perdem o peso, onde a ansiedade perde a urgência, onde as preocupações se tornam menores. Esse portal não é um espetáculo, não é algo grandioso. Ele é sutil, quase silencioso. Ele é como uma luz discreta que liga quando você para de lutar contra si mesmo. E quando esse portal se abre, o coração entende: eu não estou sozinho. Eu posso respirar sem medo. Deixe essa sensação descer para o estômago, para a barriga. Quantas vezes a ansiedade mora ali como um nó? Hoje, esse nó começa a afrouxar. E junto com ele, a sua relação com o futuro também afrouxa. Porque o futuro não precisa ser carregado no corpo. Você pode planejar amanhã, mas não precisa sofrer por ele agora. E isso é uma libertação. Agora coloca a atenção no que você deseja manifestar,
mas de um jeito diferente. Não como uma lista de cobranças, e sim como uma frequência. A frequência de uma vida mais estável, a frequência de uma mente clara, a frequência de uma prosperidade limpa que chega sem culpa e sem peso, a frequência de dinheiro que entra como consequência de caminhos alinhados, decisões mais calmas e oportunidades certas. E dentro desse portal, você escolhe uma intenção simples como um farol. Eu me abro para a abundância com serenidade. Eu permito que minha vida financeira se organize com inteligência e paz. Eu atraio recursos e oportunidades que combinam com minha essência. Eu libero o medo de faltar. Eu libero a sensação de estar sempre correndo atrás. Sinta como essas frases, quando ditas devagar, mexem menos com a mente e mais com o corpo, porque a lei da atração não funciona só na cabeça. Ela começa na forma como você se sente agora, no que você sustenta no peito, na vibração que você permite habitar no seu silêncio. E a vibração mais magnética para a prosperidade é segurança interna. Quando o coração está em paz, você enxerga melhor. Quando a mente desacelera, você escolhe melhor. Quando o corpo descansa, ele recupera energia para agir amanhã com mais clareza. Agora imagina que cada inspiração puxa para dentro uma luz tranquila e cada expiração solta para fora um pensamento que não precisa ficar. Você pode até dar um nome para o que está soltando: preocupação, pressão, culpa, medo. E você solta um de cada vez, como quem esvazia bolsos antes de dormir. Não é que esses temas sumam para sempre, mas por agora eles não entram na sua cama. Por agora você escolhe descanso, e conforme você vai soltando, o seu campo de energia muda. Ele fica mais limpo, mais leve, como se uma poeira antiga baixasse. E nesse campo você pode sentir uma confiança nascendo, uma confiança discreta, mas real. A confiança de que a vida encontra caminhos. A confiança de que existem soluções que você ainda não viu. A confiança de que portas se abrem na hora certa. A confiança de que seu coração pode ser um lugar seguro para você mesmo. Se a sua mente tentar puxar algum problema específico, apenas volta para o mantra: eu solto, eu acolho, eu descanso, e deixa a tela ficar escura por dentro e por fora, como um convite para o sono. Porque mesmo que você durma, o seu inconsciente continua recebendo essa vibração, continua reorganizando, continua abrindo espaço para uma realidade mais calma e próspera. O descanso também é uma forma de manifestação. Então vamos mais fundo, com suavidade, como se você descesse um degrau interno e encontrasse um silêncio mais denso e mais seguro. A noite tem esse poder. Ela diminui o volume do mundo. E quando o mundo diminui, você consegue ouvir a sua própria alma respirando. Você não precisa resolver nada agora. Você só precisa permitir que a vida faça aquilo que ela sabe fazer quando você para de interromper com ansiedade. Ela se ajusta. Sinta o peso do seu corpo. A gravidade te lembrando que você pode se entregar. Não é desistir, é descansar. Descansar é confiar que existe uma inteligência maior operando em camadas invisíveis. E nesse estado, a mente aprende uma nova disciplina. Não a disciplina da cobrança, mas a disciplina do silêncio. Porque ficar quieto por dentro também é uma escolha que cura. Agora, enquanto você respira, imagine que há uma vibração dourada e tranquila ao redor da sua cabeça,
como se fosse uma coroa de paz que não pesa. Essa vibração toca a sua mente como um bálsamo. Ela não apaga seus pensamentos, ela só muda a forma como eles passam. Eles ficam mais lentos, menos dramáticos, menos ameaçadores. E quando um pensamento vier com um tom de urgência, você pode responder mentalmente, com carinho: amanhã, agora eu descanso. Repete isso como um mantra protetor: amanhã, agora eu descanso. Existe um tipo de portal que se abre quando você faz isso. Um portal de soberania interna. Um espaço em que você não é refém do que pensa. Você é o lugar onde os pensamentos acontecem, mas você não precisa segui-los. Você é o céu, não a tempestade. E quanto mais você reconhece isso, mais o coração se acalma. Porque muitas vezes o coração acelera não pelo que está acontecendo, mas pelo que a mente ameaça imaginar. E aqui, nesse portal, você começa uma limpeza emocional delicada. Não precisa se lembrar de nada específico. Apenas permita que o seu corpo libere. Às vezes, a liberação vem como um suspiro mais longo, às vezes como um bocejo, às vezes como um relaxamento nos ombros, às vezes como uma sensação de calor no peito. Tudo isso é a energia voltando ao eixo. Agora eu quero que você imagine a sua vida como um campo fértil, onde você planta intenções. Durante o dia, às vezes você planta pressa, medo, escassez, sem perceber. Hoje, à noite, você escolhe plantar calma, confiança e prosperidade. E a forma de plantar é simples. Você repete com um sentimento sereno algumas afirmações que reorganizam sua vibração. Você pode repetir mentalmente, no seu ritmo: eu mereço tranquilidade. Eu mereço estabilidade. Eu mereço uma vida com abundância e equilíbrio. Eu libero a crença de que tudo precisa ser difícil. Eu me abro para caminhos mais leves. Eu atraio oportunidades alinhadas. Eu me torno disponível para receber dinheiro com paz. Eu administro com sabedoria. Eu multiplico com responsabilidade. Eu compartilho com gratidão. Perceba como prosperidade não é só receber, é também sustentar. E sustentar começa no coração, porque quando o coração está desesperado, ele toma decisões ruins. Quando o coração está calmo, ele percebe sinais, ele percebe oportunidades, ele escolhe melhor, ele negocia melhor, ele espera o momento certo. Ele não entra em pânico com o primeiro desafio. E essa noite é um treinamento de vibração, um treinamento para você viver a vida financeira a partir da serenidade, não do medo. Agora, imagine que existe uma energia de portal se abrindo à sua frente, como uma porta feita de luz suave. E por trás dessa porta, há uma versão sua mais tranquila. Uma versão sua que acorda com a mente mais silenciosa. Uma versão sua que tem clareza para organizar prioridades. Uma versão sua que sente segurança para dizer não ao que drena. Uma versão sua que confia no próprio valor e por isso atrai mais valor. Sinta essa versão sua como real. Não como fantasia, mas como potencial, porque o seu sistema interno aprende por imagens. Quando você visualiza com calma, você dá direção para a sua energia. E para selar essa direção, vamos usar um mantra de vibração alta, simples e profundo. Repete no seu interior: eu sou um ímã de paz. Eu sou um ímã de soluções. Eu sou um ímã de prosperidade. Tudo que é meu me encontra com facilidade. O que não é meu,
se afasta com leveza. O que me pertence por direito divino chega no tempo certo. Eu descanso e permito. Se vier um pensamento dizendo que você já tentou e não funcionou, não brigue com ele. Apenas responda com a verdade desta noite. Hoje eu estou mudando a frequência. Hoje eu estou treinando o meu corpo para confiar. Hoje eu estou abrindo espaço para receber. E isso é novo. Isso é diferente. Isso é mais profundo. Porque não é só desejar, é permitir. Agora deixa a respiração ficar mais lenta, como se o seu corpo já estivesse entrando naquele ponto em que o sono começa a chegar pelas bordas. O cérebro vai ficando mais macio, o peito mais calmo e o coração mais quieto. E mesmo que você ainda esteja acordado, algo dentro de você já começou a se reorganizar. Então continua comigo, mas sem esforço, como se você estivesse apenas escutando de longe, deixando as palavras virarem uma música interna. A noite tem um ritmo próprio, e quando você entra nesse ritmo, a mente deixa de correr e aprende a flutuar. É como se cada pensamento que antes parecia pesado perdesse densidade. E o coração, que passou o dia inteiro tentando dar conta, finalmente entende que pode descansar. Agora, sente a região do peito mais uma vez, sem analisar. Só sente. Existe aí dentro um centro, como uma pequena chama tranquila, uma chama que não queima, apenas aquece. Essa chama é a sua presença. E quando você volta para ela, você volta para o que é real. Porque o real é este instante. O real é o seu corpo deitado. O real é a noite acontecendo. O real é o silêncio chegando. O resto são histórias que a mente conta quando está cansada. E é por isso que essa noite é um portal de retorno. Retorno ao seu centro. Retorno à calma. Retorno à confiança. E conforme você retorna, algo muito interessante acontece. Sua energia para de vazar. Você sabe quando a energia vaza? Quando você fica preso em cenários imaginários, em diálogos que não aconteceram, em medos do que pode dar errado. Hoje, você fecha essas torneiras mentais. Hoje você recolhe sua energia de volta para o corpo. E quando a energia volta, o corpo relaxa, o coração acalma, a mente fica menos barulhenta. Respira e imagina que você está chamando a sua energia de volta, como se você dissesse por dentro: eu retorno para mim, eu me recolho em paz. E nesse recolhimento, você ativa uma vibração que é a base da manifestação consciente: integridade. Quando você está inteiro, você atrai com mais clareza. Quando você está inteiro, você decide melhor. Quando você está inteiro, você se torna mais magnético. Agora vamos falar de dinheiro, prosperidade e abundância, de um jeito que o coração entende. Abundância não é só um número, é uma sensação de segurança. É a sensação de que você pode respirar sem medo de faltar. É a sensação de que você tem recursos para escolher. É a sensação de que o futuro não precisa ser uma ameaça. Hoje, essa sensação começa no seu corpo. E por isso, enquanto você relaxa, você está criando um novo alicerce para a sua vida financeira. Você está ensinando ao seu sistema interno que é seguro receber, que é seguro ter mais, que é seguro prosperar sem culpa. Repete mentalmente bem devagar: eu me abro para receber. Eu permito que o dinheiro venha com leveza. Eu permito que a prosperidade se torne natural. Eu libero a crença de que tudo tem que ser sofrido.
Eu libero o medo de crescer. Eu libero o medo de ser visto. Eu libero o medo de dar certo. E quando você diz isso, não tente sentir algo específico. Apenas repita como quem lava uma pedra com água, um pouco por vez, até que a rigidez se solte. Agora, imagine que existe uma corrente suave passando por você, como uma vibração que organiza. Ela entra pelo topo da cabeça e desce lentamente. Quando essa corrente toca a mente, ela acalma pensamentos repetitivos. Quando toca o coração, ela suaviza emoções antigas. Quando toca o estômago, ela solta o medo escondido. Quando toca as mãos, ela devolve a sensação de capacidade, porque suas mãos representam ação, e uma mente calma age melhor. Um coração calmo escolhe melhor. Um corpo descansado cria melhor. E aqui, dentro desse portal da noite, você pode plantar um comando simples para o seu inconsciente. Um comando que não é cobrança, é direção. Você pode dizer: a partir de amanhã, eu penso com mais clareza. Eu organizo o que importa. Eu faço escolhas alinhadas. Eu percebo oportunidades. Eu atraio bons caminhos. Eu me aproximo de pessoas certas. Eu abro portas com serenidade. Eu administro bem o que tenho. Eu honro meu valor. Eu prospero. Agora, deixa eu te guiar numa visualização que acalma mente e coração ao mesmo tempo. Imagine que você está caminhando por um corredor silencioso, com luz baixa, como se fosse um lugar sagrado de descanso. A cada passo, você sente um peso saindo de você. Um peso de preocupações. Um peso de expectativas. Um peso de ter que resolver tudo. E no fim desse corredor há uma porta. Essa porta não é para fora, é para dentro. Quando você abre, você encontra um quarto interno. Um quarto com uma atmosfera de paz. Nesse quarto, há uma cama feita de calma. E você se deita ali por dentro, mesmo que já esteja deitado por fora. E quando você se deita nesse lugar interno, algo muda. A mente se rende. O coração se rende. E nessa rendição, o milagre do descanso acontece. A cura começa. A reorganização começa. A energia volta ao eixo. A vibração sobe sem esforço. Se a tela ficar escura, deixa. Isso é parte do processo. A escuridão aqui não é falta, é abrigo. É um manto que ajuda seu sistema a desligar do mundo e ligar na paz. E mesmo que você adormeça antes do fim, tudo continua agindo como uma mão invisível arrumando o que você não precisa arrumar agora. Perfeito. Então vamos seguir como uma corrente suave, sem interrupção, como se essa noite fosse uma única oração silenciosa pela sua paz e pela sua prosperidade. Agora, a sua respiração já pode estar mais lenta. E se não estiver, tudo bem. Não existe certo aqui. Existe apenas o caminho de volta para o centro. E você já está nele. Sinta o ar entrando e saindo. E perceba que existe um ponto em que você não precisa fazer nada para respirar. O corpo sabe. Ele sempre soube. Do mesmo jeito, existe um ponto em que você não precisa fazer nada para a vida se ajustar. A vida também sabe. Ela também tem inteligência. O que atrapalha muitas vezes é a mente tentando controlar cada detalhe, como se controlar fosse a única forma de sobreviver. Mas hoje, você está aprendendo outra forma: permitir. Agora, imagine que sua mente é como um quarto com muitas janelas abertas. Cada janela é uma preocupação. Uma janela é o dinheiro, outra janela é o trabalho,
Outra janela é a família. Outra janela é o medo de errar. Outra janela é o medo de não dar conta. E com tantas janelas abertas, entra vento demais, ruído demais, e você fica cansado por dentro. Nesta noite, você vai fechar algumas janelas. Não todas, não para sempre, mas o suficiente para o coração descansar. E você fecha com calma, uma por uma, dizendo: isso pode esperar, isso eu resolvo depois. Agora eu durmo, agora eu descanso. E quando você fecha essas janelas, o quarto interno fica mais silencioso. E nesse silêncio, você consegue sentir a vibração que você quer sustentar. Porque manifestação é isso, sustentar uma vibração antes que a realidade externa se ajuste. E você não sustenta com força, sustenta com repetição suave, com intenção tranquila, com presença. Então agora, vamos fortalecer um campo de energia de prosperidade calma. Repara nessa expressão, prosperidade calma. Porque prosperidade com ansiedade vira pressão. Prosperidade com calma vira estabilidade. Prosperidade com calma vira sabedoria. Prosperidade com calma vira liberdade. E essa é a prosperidade que você merece. Uma prosperidade que não te acelera, que não te tira o sono, que não te faz perder o coração. Uma prosperidade que te permite respirar. Repete mentalmente no seu ritmo. Eu me permito prosperar sem medo. Eu me permito ter mais sem culpa. Eu me permito receber sem ansiedade. Eu me permito crescer com serenidade. Eu confio no processo. Eu confio no tempo. Eu confio na direção. E se você quiser, coloca uma imagem simples nessa intenção. Imagine uma estrada calma, à noite, com luzes suaves ao longe. Você está dirigindo nessa estrada com tranquilidade, sem pressa, sabendo que vai chegar. E a estrada representa a sua vida. O destino representa suas metas, seus sonhos, sua estabilidade, seu conforto, sua abundância. Você não precisa acelerar para provar nada. Você só precisa continuar, um passo por vez, uma escolha por vez, uma noite por vez. E essa imagem ensina algo para o seu inconsciente. Não é correria que cria prosperidade, é consistência, é clareza, é paz interna. Agora, vamos abrir um portal específico dentro de você, um portal que liga mente e coração. Esse portal fica no espaço entre a sua testa e o seu peito, como se fosse um canal de comunicação. Muitas vezes, a mente pensa uma coisa e o coração sente outra. A mente tenta ser forte, o coração quer chorar. A mente tenta controlar, o coração quer confiar. Esta noite, você harmoniza, você alinha, você faz a mente servir ao coração, em vez de mandar nele. E quando isso acontece, você se torna inteiro. Para ativar esse alinhamento, repete: minha mente e meu coração estão em paz. Minha mente e meu coração caminham juntos. Eu penso com clareza e sinto com segurança. Eu escolho com sabedoria e descanso com confiança. E agora um detalhe importante. Quando você está em paz, você também atrai pessoas melhores. Você atrai relações mais saudáveis. Você atrai clientes melhores, oportunidades melhores, conversas mais produtivas, caminhos mais limpos, porque sua vibração muda o tipo de porta que se abre. Então, ainda dentro desse campo de descanso, você pode dizer: eu atraio boas conexões. Eu atraio parcerias alinhadas. Eu atraio oportunidades honestas. Eu atraio ideias que me favorecem. Eu atraio soluções criativas.
Eu atraio um fluxo saudável de dinheiro e estabilidade. Sinta como essas afirmações são como sementes. E sementes não nascem no barulho. Sementes nascem no escuro, no silêncio, no tempo certo. Por isso, a noite é tão poderosa, porque o escuro aqui não é ausência, é incubação, é gestação, é o espaço onde o invisível trabalha. E mesmo que você não veja nada agora, algo está acontecendo. Sua mente está aprendendo um novo caminho. Seu coração está sendo massageado por dentro. Seu sistema nervoso está entendendo que não precisa ficar em alerta. E esse entendimento muda tudo, inclusive a forma como você lida com dinheiro, trabalho e decisões. Agora, deixa a respiração te levar. Se você sentir o sono chegando, não lute. Se você sentir o corpo ficando mais pesado, deixa. Se você sentir que os pensamentos estão mais distantes, ótimo. Você está entrando no lugar certo. E eu continuo aqui, guiando esse campo, como uma luz baixa no quarto, só o suficiente para você se sentir acompanhado. Ótimo. Agora a gente entra numa parte da noite em que a mente começa a perder a necessidade de explicar tudo. E isso é um alívio, porque explicar demais cansa, controlar demais cansa, antecipar demais cansa. Então, nesta hora, você não precisa entender o caminho inteiro. Você só precisa sentir que está sendo conduzido para um lugar mais calmo dentro de você. Sinta suas mãos. Mesmo que estejam paradas, elas carregam histórias. Muita coisa que você segurou hoje, muita responsabilidade, muita tentativa de resolver. E agora, você pode soltar também pelas mãos, como se cada dedo relaxasse e dissesse: eu não preciso agarrar o mundo, eu posso descansar. E quando você solta pelas mãos, você solta por dentro, porque o corpo e a mente conversam o tempo todo. E a linguagem do corpo nesta noite é: solta. Agora, imagine que existe uma frequência muito específica acontecendo ao redor de você. Uma vibração calma, quase como um som invisível. Não um som alto, mas uma presença. E essa presença vai ajustando os seus pensamentos como quem afina um instrumento. Porque quando a mente está desafinada pelo estresse, ela transforma qualquer detalhe em ameaça. Mas quando ela é afinada pela calma, ela transforma qualquer detalhe em informação. E informação é algo que você pode lidar. Ameaça é algo que te paralisa. Hoje você troca a ameaça por informação. Você troca pânico por clareza. Você troca pressa por direção. E nesse ajuste, a sua vida financeira também se reorganiza. Porque muito do que trava dinheiro é ruído interno, ruído de medo, ruído de culpa, ruído de comparação, ruído de autossabotagem. E nesta noite, você começa a silenciar esses ruídos, não na força, mas na repetição de uma vibração mais elevada e mais estável. Vamos fazer isso juntos agora. Repete mentalmente, como quem cria um novo hábito: eu mereço estabilidade financeira. Eu mereço conforto. Eu mereço abundância com equilíbrio. Eu mereço receber pelo meu valor. Eu mereço viver com mais tranquilidade. Eu escolho prosperar sem perder minha paz. Eu escolho crescer sem me sobrecarregar. Eu escolho uma vida em que o dinheiro seja um aliado, não uma fonte de medo. E se você sente que existe uma parte sua que não acredita, não tem problema. A noite não exige crença perfeita. A noite só exige consistência suave. Você pode dizer: mesmo sem acreditar totalmente, eu permito que essa energia trabalhe.
Eu permito que essa vibração se instale. Eu permito que as soluções se aproximem. Agora, vamos abrir um portal de manifestação muito simples, muito concreto. Um portal de oportunidades. Imagine que à sua frente existe um caminho iluminado por pequenos pontos de luz. Cada ponto de luz é uma oportunidade, uma conversa que pode acontecer, uma ideia que pode surgir, uma decisão que pode ser tomada com mais clareza, uma porta que se abre no trabalho, um cliente que aparece, um projeto que flui, um acordo que melhora, um dinheiro que entra. Não precisa visualizar detalhes, apenas reconheça a sensação de que oportunidades existem. E quando você reconhece isso, você muda a sua vibração de escassez para possibilidade. Agora repete: eu vivo no campo das possibilidades. Eu reconheço oportunidades com facilidade. Eu ajo com clareza. Eu atraio o que é compatível com a minha energia. Eu encontro caminhos limpos. Eu recebo sinais com nitidez. Eu tomo decisões com calma. Eu confio no processo. E para acalmar ainda mais o coração, eu quero que você imagine uma cena de segurança profunda. Imagine que você está em um lugar seguro, numa noite tranquila, e que há uma presença de proteção ao seu redor, como se você estivesse envolto por um manto invisível. Esse manto não impede a vida de acontecer, mas impede o medo de dominar você. E sob esse manto, seu coração começa a bater num ritmo mais estável, mais humano, mais calmo, mais confiável. Perceba como, quando o coração se acalma, a mente perde assunto. Ela para de procurar problemas. Ela para de insistir em cenários. Ela fica sem combustível. E esse é um dos maiores presentes desta noite. Silêncio. Um silêncio que não é vazio, é cura. Agora, vamos usar um mantra ainda mais curto para quando você sentir que está quase dormindo. Você pode repetir apenas 3 palavras no ritmo do seu respirar. Calma, confiança, abundância. Inspira, calma. Expira, confiança. E no intervalo, como um sussurro interno, abundância. Faz isso algumas vezes. E se em algum momento você esquecer, tudo bem. O corpo continua recebendo. E sim, a tela pode ficar mais escura, mais suave, mais quieta. Isso ajuda sua mente a parar de buscar estímulos. E mesmo que você durma, tudo continua agindo. Sua energia continua se ajustando. Seu inconsciente continua plantando novas respostas. Seu coração continua aprendendo um novo ritmo. Perfeito. Agora, se você ainda está acordado, é bem possível que esteja num estado diferente daquele do começo. Como se o mundo tivesse ficado mais distante e você tivesse chegado mais perto de si. Esse é o caminho. Acalmar a mente e o coração não é empurrar pensamentos para longe. É criar um lugar dentro de você tão seguro que os pensamentos não precisam gritar para serem notados. Então vamos expandir esse lugar. Imagine que o seu peito é um espaço amplo, como um quarto iluminado por uma luz muito baixa, acolhedora. Nesse quarto, não há pressa, não há cobrança, só há presença. E quando você entra nesse quarto, você consegue sentir uma parte sua que sempre soube descansar, mas que ficou escondida atrás de preocupações. Essa parte está aqui agora, e ela te reconhece. Respira e deixa o ar chegar até o fundo, sem esforço. E na expiração, solta uma camada antiga de tensão, como se você tirasse um casaco pesado e colocasse ao lado da cama. Hoje você não dorme com esse peso. Hoje
Você dorme com o que te faz bem. E o que te faz bem, nesta noite, é uma vibração de paz sustentada. Agora eu quero que você perceba algo. Muitas vezes, a mente acelera porque ela acredita que se ela não pensar, algo ruim vai acontecer, como se pensar fosse proteção. Mas pensar demais não protege, só cansa. Proteção verdadeira é clareza. E clareza nasce no silêncio. Então, nesta noite, você ensina sua mente uma nova função: observar sem carregar, lembrar sem sofrer, planejar sem se preocupar. E isso é maturidade emocional. Isso é poder interno. E enquanto você descansa, você ativa uma energia de reorganização que alcança inclusive as áreas mais práticas da sua vida. Porque prosperidade também é organização interna. É ter calma para ver números com clareza. É ter coragem para ajustar hábitos. É ter serenidade para dizer não a gastos impulsivos e sim ao que constrói futuro. Isso só acontece quando a mente não está em pânico. Então, em vez de pedir riqueza como um grito de desespero, você pede como uma decisão tranquila. Você pode dizer por dentro: eu escolho abundância com sabedoria. Eu escolho prosperidade com estabilidade. Eu escolho dinheiro entrando com ordem, com propósito, com caminho limpo. Eu escolho crescer com paz. Sinta essa diferença. A vibração de desespero empurra. A vibração de decisão atrai. A vibração de desespero fecha portas. A vibração de decisão abre caminhos. E hoje, você está entrando na vibração de decisão. Agora, vamos abrir um portal de manifestação ainda mais profundo. Um portal que trabalha enquanto você dorme. Imagine que acima de você existe um céu noturno interno. Um céu que não é do mundo, é da sua consciência. E nesse céu há estrelas. Cada estrela é um recurso disponível na vida. Uma estrela é uma oportunidade. Outra estrela é uma habilidade sua. Outra estrela é uma conexão certa. Outra estrela é uma ideia criativa. Outra estrela é uma solução inesperada. E quando você olha para esse céu, você entende: recursos existem. Eu não estou sem saída. Eu só estava cansado. Eu só estava com o coração apertado. Mas recursos existem. Agora, repete: eu vivo em um universo de recursos. Eu reconheço possibilidades. Eu atraio soluções. Eu me alinho com oportunidades. Eu recebo direção com clareza. Eu sou guiado para escolhas certas. E eu descanso enquanto tudo se ajusta. E se algum medo vier, como medo de faltar, medo de perder, medo de não conseguir, você pode acolher esse medo como uma criança assustada. Não com raiva, mas com presença. Você diz: eu te vejo, mas hoje você não decide por mim. Hoje quem decide é a minha paz. Hoje quem guia é a minha confiança. Hoje quem comanda é a minha calma. E quando você faz isso, o coração aprende algo essencial. Eu não preciso lutar comigo mesmo. Eu posso me acolher. E acolhimento é cura. Acolhimento é a base de qualquer transformação, inclusive financeira, porque muitas pessoas tentam manifestar abundância se odiando por dentro, se cobrando por dentro, se punindo por dentro, e isso cria conflito. Mas você está escolhendo outro caminho, o caminho da harmonia. Agora, deixe a sua respiração ficar ainda mais leve, como se o ar entrasse sozinho, como se o corpo já estivesse encostando na beira do sono. E se você sentir a mente tentando puxar um assunto,
Você apenas volta para uma frase curta, simples, que acalma tudo. Eu estou seguro agora. Repete quantas vezes precisar. Eu estou seguro agora. E cada vez que você repete, você fortalece um novo padrão. Agora, imagine sua vida amanhã com um pouco mais de calma. Não perfeita, só mais calma. Você acordando e sentindo que existe espaço dentro de você. Você olhando para suas tarefas e sentindo que consegue organizar. Você falando com alguém e sentindo que sua voz sai mais firme. Você lidando com dinheiro e sentindo menos medo. Você escolhendo melhor. Você respirando melhor. Essa visualização é um comando para o seu inconsciente. Não é fantasia, é treinamento. E a energia da lei da atração trabalha muito bem assim. Você cria um estado interno e o externo começa a responder. Você não precisa ver hoje, você só precisa sustentar agora. E a noite é o melhor lugar para sustentar sem esforço. Agora nós estamos num ponto em que as palavras podem ficar mais lentas, mais macias, como se fossem uma brisa. E essa brisa não tenta te convencer de nada. Ela só vai passando e cada vez que passa, leva um pouco de tensão embora. Se em algum momento você sentir que já está quase dormindo, não segure. Dormir aqui é parte do caminho. E mesmo que você durma, sua mente e seu coração continuam recebendo esse estado, como quem absorve calma pelo ar. Sinta o seu rosto. Talvez os músculos estejam mais soltos. Sinta os ombros. Talvez estejam mais baixos. Sinta o peito. Talvez esteja mais amplo. E se ainda houver um aperto, tudo bem. Acalmar não é apagar. Acalmar é amolecer. É tirar o excesso de pressão. É transformar o peso em algo que você consegue carregar com leveza, até que não precise mais carregar. Agora, eu quero que você perceba um detalhe. A mente se acalma muito quando ela entende que existe uma ordem maior acontecendo. Não uma ordem rígida, mas uma ordem viva. Uma ordem que organiza caminhos, encontros, ideias e soluções. Quando você confia nessa ordem, você não precisa controlar cada detalhe. Você apenas participa. E participar com leveza é muito mais produtivo do que controlar com medo. Então, nesta noite, você pode fazer um acordo silencioso. Um acordo com a vida. Você diz: eu faço a minha parte com calma e eu deixo o resto com o tempo certo. Eu ajo com clareza e eu descanso com confiança. Eu semeio com consistência e eu recebo com gratidão. Esse acordo muda tudo, porque quando você sai do desespero, você sai do ruído. E quando você sai do ruído, você escuta a direção. E direção é prosperidade. Prosperidade não é sorte, é alinhamento. É você estar no lugar certo na hora certa com a energia certa. E a energia certa começa aqui, agora, no silêncio. Por isso, enquanto você descansa, você está construindo algo. Você está construindo uma frequência. Uma frequência que te leva para escolhas melhores, encontros melhores, portas melhores. Agora, vamos fortalecer essa frequência com um mantra que toca mente e coração ao mesmo tempo. Repete mentalmente, com doçura: eu escolho paz, eu escolho clareza, eu escolho prosperidade, eu escolho segurança, eu escolho estabilidade, eu escolho leveza, eu escolho receber, eu escolho confiar. Perceba como essas frases não precisam ser ditas com força. Elas precisam ser ditas com verdade tranquila, como quem decide sem brigar.
como quem se respeita. E quando você se respeita, o mundo começa a te respeitar também. Você se torna mais firme, mais centrado, mais inteiro. Agora, imagine que o seu coração é um ímã, mas não um ímã de ansiedade, e sim um ímã de boas experiências, um ímã de boas notícias, um ímã de dinheiro entrando por caminhos honestos, um ímã de oportunidades alinhadas, um ímã de pessoas que te valorizam, um ímã de soluções simples. E esse ímã funciona melhor quando não está tremendo. Por isso, nesta noite, o seu ímã se estabiliza. Ele para de vibrar no medo. Ele começa a vibrar na confiança. E aqui, você pode dizer algo bem direto para o seu inconsciente, como uma programação suave. Você pode dizer: eu atraio dinheiro com facilidade e equilíbrio. Eu atraio abundância com serenidade. Eu atraio prosperidade com responsabilidade. Eu atraio caminhos limpos. Eu me torno uma pessoa mais organizada. Eu me torno uma pessoa mais calma. Eu me torno uma pessoa mais próspera. Agora deixa eu te conduzir por uma imagem ainda mais relaxante. Imagine que você está em um lugar onde existe água tranquila. Pode ser um lago, pode ser o mar à noite, pode ser um rio lento. A água está calma e você está apenas olhando. A água representa seu emocional. Quando a água está agitada, você não vê o fundo. Quando a água acalma, tudo fica claro. Então, nesta noite, você permite que a água do seu emocional fique calma. E conforme ela fica calma, você começa a ver o fundo. Você começa a ver o que importa. Você começa a ver o que é real. Você começa a ver que muitas preocupações eram só ondas. E as ondas passam. E enquanto você observa essa água, você joga nela suavemente tudo o que você não quer mais carregar. Não como drama, mas como liberação. Você joga o medo de faltar. Você joga a culpa de não ter feito mais. Você joga a comparação com a vida dos outros. Você joga a pressão por resultados imediatos. E a água recebe, e a água leva, e você fica mais leve. Agora, deixa o corpo ficar pesado. Deixa as pálpebras ficarem pesadas. Deixa os pensamentos ficarem distantes. E se você ainda estiver ouvindo, repete apenas isso. Eu descanso. Eu confio. Eu recebo. 3 palavras. Um caminho. Uma frequência. E sim, a tela pode ficar ainda mais escura, mais silenciosa, mais acolhedora. Isso ajuda o seu sistema a entrar no ritmo do sono. E mesmo que você durma, tudo continua agindo. Sua mente continua sendo acalmada. Seu coração continua sendo alinhado. Sua energia continua sendo reorganizada. Seu campo continua atraindo. Muito bem. Agora tudo pode ficar ainda mais simples. Como se você não precisasse de tantas palavras para entender o que está acontecendo, porque o seu corpo já está aprendendo, o seu coração já está cedendo, e a sua mente aos poucos vai aceitando que existe descanso, mesmo quando nem tudo está resolvido. Isso é maturidade, isso é liberdade, isso é cura. Sinta o ritmo do seu respirar. Se ele está mais lento, ótimo. Se ainda está um pouco acelerado, tudo bem. Você não precisa brigar com o seu ritmo. Você só precisa acompanhá-lo com gentileza, como quem segura a mão de alguém e caminha devagar no escuro. E quanto mais gentil você é consigo, mais rápido o corpo entende que não há perigo. E quando o corpo entende, ele desliga o alarme. Agora deixa eu te lembrar de algo essencial.
O coração se acalma quando ele sente que não está sozinho. E mesmo que você esteja fisicamente sozinho, você não está sozinho por dentro. Existe uma inteligência em você, existe uma força em você, existe uma presença em você. E essa presença cresce quando você se dá atenção. Hoje, você está se dando atenção. Hoje, você está se cuidando. Isso já é uma vitória silenciosa. Agora vamos reforçar um estado de confiança que não depende de provas imediatas. Confiança não é saber exatamente como tudo vai acontecer. Confiança é saber que você vai se ajustar, que você vai encontrar um caminho, que você vai conseguir lidar com o que vier e que soluções existem mesmo antes de você vê-las. Então, nesta noite, você coloca essa confiança no seu peito como uma pedra firme, uma base. Repete mentalmente: eu confio, eu me ajusto, eu encontro o caminho. Eu não preciso controlar tudo, eu não preciso prever tudo, eu descanso e permito. E dentro desse permitir, existe uma chave para a prosperidade. Porque quando você está em modo de controle, você contrai. Quando você contrai, você bloqueia fluxo. Quando você permite, você expande. E expansão é o estado natural de receber. Receber dinheiro, receber ideias, receber ajuda, receber oportunidades, receber clareza. Então hoje, você escolhe expandir, não na euforia, mas na tranquilidade. Agora imagine que existe um portal bem discreto ao redor do seu corpo, como um campo luminoso que protege e organiza. Esse campo tem uma função. Ele filtra, ele deixa entrar o que te faz bem e deixa sair o que te pesa. E enquanto você está aí, deitado, esse campo faz um trabalho fino. Ele diminui ruídos internos, ele dissolve tensões antigas, ele reorganiza pensamentos repetitivos, ele acalma emoções acumuladas, ele alinha sua vibração com um estado mais elevado. E quando sua vibração sobe, não é para te deixar agitado, é para te deixar limpo. Limpo de medo, limpo de ansiedade, limpo de escassez, limpo de crenças que te apertam. E aí a manifestação acontece de um jeito muito mais natural, porque você não está pedindo a partir do desespero, você está atraindo a partir do alinhamento. Agora, eu quero que você sinta o que é uma abundância silenciosa. Abundância silenciosa é aquela que não precisa ser exibida, não precisa ser provada, não precisa ser defendida. É aquela abundância que se estabelece como uma base firme, conta paga com tranquilidade, geladeira com alimento, casa com paz, cama com descanso, mente com clareza, coração com leveza. Essa é a prosperidade que dura. E é essa prosperidade que você está chamando, porque você está construindo dentro de você a mesma energia que você quer viver fora. Repete mentalmente, bem devagar: eu atraio uma prosperidade estável. Eu atraio dinheiro com ordem. Eu atraio oportunidades com clareza. Eu atraio caminhos honestos. Eu me torno mais consciente. Eu me torno mais disciplinado. Eu me torno mais calmo. Eu me torno mais próspero. E se a mente tentar dizer que disciplina é peso, você muda a vibração dessa palavra. Disciplina aqui não é punição. Disciplina aqui é carinho com o futuro. É você cuidando do amanhã sem se violentar hoje. É você organizando sem se cobrar. É você construindo sem se destruir. E isso é muito poderoso. Agora, imagina você acordando amanhã com um sentimento diferente. Talvez pequeno, mas real.
um sentimento de que você pode, um sentimento de que você consegue, um sentimento de que existe espaço dentro de você para agir com mais clareza. E esse sentimento vai te acompanhando. Ele te faz escolher melhor uma conversa. Ele te faz evitar uma decisão impulsiva. Ele te faz perceber uma oportunidade que você antes ignoraria. Ele te faz dizer sim para algo bom. Ele te faz dizer não para algo que drena. E assim, aos poucos, o mundo externo começa a responder. Agora, deixa o corpo pesar mais. Deixa o sono chegar. E se você estiver ouvindo, você pode voltar para aquela frase curta que é como um selo. Eu estou seguro agora. Repete por dentro. Eu estou seguro agora. E quando você diz isso, o coração relaxa. E quando o coração relaxa, o sono entra. A tela pode ficar escura de um jeito acolhedor, como um sinal para o seu sistema descansar. E mesmo que você durma, tudo continua agindo, reorganizando, alinhando, limpando, abrindo caminhos. Então agora, sem pressa, a noite vai fechando as portas do lado de fora e abrindo as portas do lado de dentro. Você já fez o suficiente hoje. Você já carregou o que deu. E mesmo que a mente tente dizer que faltou alguma coisa, o seu corpo sabe a verdade. Agora é hora de repousar. E repousar não é parar a vida. É permitir que a vida te repare. Sinta a sua respiração como uma onda lenta, entrando, saindo, entrando, saindo. Cada ciclo deixando um pouco mais de calma no peito. E se algum pensamento aparecer, não o trate como inimigo. Trate como algo que está indo embora. Você vê, reconhece e deixa passar, como alguém que acena de longe e segue o caminho. Hoje, você não corre atrás. Hoje, você deixa ir. Agora imagine que existe um manto de serenidade ao seu redor, como um campo de proteção, que envolve a sua mente e o seu coração. Esse manto não pesa, ele aquece. Ele te lembra que você pode descansar com segurança. E nesse descanso, algo profundo acontece. A mente aprende a ficar em silêncio sem sentir culpa. O coração aprende a bater em paz sem sentir medo. E você aprende aos poucos que o seu valor não depende do quanto você se preocupou, mas do quanto você se cuidou. Deixe essa ideia entrar bem fundo. Preocupação não é prova de amor pela vida. Preocupação é um hábito do medo. E hoje você escolhe um hábito novo: confiança. Confiança como uma respiração. Confiança como um chão. Confiança como uma luz baixa que permanece acesa por dentro, mesmo quando tudo escurece por fora. Agora, eu quero que você sinta a prosperidade como um estado interno, como uma presença que começa no peito e se espalha. Prosperidade aqui não é urgência, é estabilidade. Não é corrida, é caminho. Não é tensão, é ordem. E quando você descansa nessa vibração, você permite que sua vida financeira se reorganize sem violência, sem desespero, sem peso. Você permite que oportunidades se aproximem. Você permite que ideias boas cheguem. Você permite que soluções apareçam com simplicidade. E você permite também que o dinheiro deixe de ser um assunto que aperta seu coração e se torne um fluxo mais natural, mais equilibrado, mais consciente. Repete mentalmente, bem devagar, como quem sela um portal de paz. Eu permito, eu recebo, eu confio, eu descanso. Essas palavras são leves, mas são poderosas, porque elas tiram a sua energia do esforço
e colocam a sua energia no alinhamento. E alinhamento é o que abre caminhos. Agora deixa a tela ficar escura por completo, se quiser, como um convite direto para o sono. A escuridão não é ausência, é um lugar de reparo. É um lugar onde o corpo se conserta, onde a mente desacelera, onde o coração se reorganiza. E mesmo que você durma, tudo continua agindo, como uma mão invisível, organizando suavemente aquilo que você tentou organizar à força durante o dia. Se você ainda estiver ouvindo, traga de volta aquele mantra curto, do jeito mais simples. Calma, confiança, abundância. Calma na inspiração, confiança na expiração. Abundância como uma presença no peito. E se você não quiser repetir nada, tudo bem. O descanso já está acontecendo. Agora, imagine que você está guardando esta noite dentro de você como um recurso. Como se você dissesse: eu posso voltar para esse lugar quando eu quiser. Eu posso acalmar minha mente. Eu posso acalmar meu coração. Eu posso me recolher sem culpa. Eu posso recomeçar amanhã com mais leveza. E essa certeza vai ficando no seu sistema, como um caminho aberto. Permita que tudo continue se organizando dentro de você, no tempo certo. Siga com essa sensação de calma e confiança. Tudo encontra o seu lugar quando você permite. Gratidão.